Então, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, né? Para o pessoal do terceiro ano, nós vamos dar início aí à gravação dos vídeos para tentar dar uma ajudada aí no conteúdo, tá? Principalmente para aqueles que não puderam participar da primeira aula em virtude da divisão dos grupos e tal. Então, vamos ver se vai funcionar dessa forma. Qualquer coisa vocês avisam aí se dá certo, se não dá, tá? Pra gente pensar junto o que pode ser feito. Então, o primeiro assunto que nós abordamos aí na física do terceiro ano é a parte de elétrica, né? Então, falaremos aí sobre o capítulo 1 do livro, Processos de Eletrização. Eu não vou fazer toda a leitura aqui, eu gravei com o pessoal do segundo ano toda a leitura, mas eu acho que é desnecessário, né? Vocês têm o material e conseguem ler. Vou tentar focar aquilo que são as partes mais interessantes, mais importantes, digamos assim, desse capítulo, para que a gente possa compreender os conceitos e ir lá para frente, né? Então aqui está falando sobre o contexto histórico, né, do processo de eletrização, né? Nesse ponto 2 aqui, né, que é a introdução, no ponto 2 nós falamos aí sobre o processo de eletrização em si, né? Então, o pessoal antigamente lá, né, Charles Dufay, aqui um dos estudiosos que gerou aqui as primeiras observações, eles pegavam lá um material que eles chamam de âmbar, é o âmbar, né, que é uma resina, e aí eles fizeram algumas experiências aí fazendo atrito entre as substâncias e perceberam que elas ficariam eletrizadas, mas com um conceito um pouco diferente daquilo que a gente aceita hoje, tá? Então, naquele tempo eles atritavam e achavam que um ficava positivo e outro ficava negativo, independente de quais fossem os materiais, né? Hoje a nossa teoria ela é mais voltada para essa análise aqui do nosso modelo atômico, tá? Então vou ler esse trecho aqui. Uma teoria aceita acerca da estrutura da matéria é que todo corpo é constituído por átomos, né? Isso aí vocês aprenderam aí nas químicas, né? Então, átomos formados principalmente por prótons, nêutrons e elétrons, né? Conforme a gente consegue ver aqui na figura 5. Tá? Então nós temos aqui a representação do átomo, né? Aqui nós temos nessa formação aqui em vermelho e azul o núcleo, onde nós verificamos o vermelho aqui um sinalzinho de mais, positivo, os prótons, os azuis são os nêutrons. Tá? E do lado de fora nós temos essas curvaturas azuis aqui, que é a eletrosfera, né? As camadas, e nelas estão inseridos aí os elétrons, com alguma distância do núcleo, tá? Mas ainda orbitando sobre ele. Tá? Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga elétrica. Prótons e elétrons têm cargas do mesmo módulo, embora a massa de um próton seja muitas vezes maior do que a massa de um elétron. Tá? Prótons e elétrons têm cargas de mesmo módulo, embora a massa de um próton seja muitas vezes maior do que a massa de um elétron. Tá? Então, o próton é maior, porém a carga positiva dele é equivalente à carga negativa de um elétron. No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, e os elétrons orbitam ao redor do núcleo. Nos átomos das substâncias que formam um corpo não eletrizado, prótons e elétrons são encontrados em mesma quantidade, de maneira que o corpo, nessa condição, possui carga elétrica nula, ou, em outras palavras, é neutro. Então, se eu tenho a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, eu tenho um corpo neutro. O atrito entre dois corpos formados por substâncias diferentes faz com que determinada quantidade de elétrons seja transferida de um corpo para o outro, de modo que um deles fique com excesso de elétrons e o outro com excesso de prótons. O corpo que recebeu elétrons terá adquirido carga negativa, enquanto que o outro que cedeu elétrons terá sua carga positiva. Tá? E aqui nós temos os exemplos. Tá? Então aqui ó, nós temos 3 bastões, onde foram atritados o bastão 1 com o bastão 2, e aí nós tivemos a separação aqui entre positivo e negativo. E o bastão 3 ainda não entrou
em contato com nenhum deles, tá? Está neutro. Tá? Então, se eu pegar o bastão 1, que está positivo, e atritar o bastão 3, o que eu vou ter? Eu vou ter lá a divisão, né? Ele tava neutro. E aí o nosso 3, né? O bastão 3, se for atritado com esse 1, né? Aliás, 1 com 3 ou 3 com 1, poderá haver a transferência de elétrons do 3 para o 1, tá? Já que o 1 só está todo positivo, né? Com a divisão de elétrons aqui, tá? Então, recapitulando, os corpos 1, 2 e 3 estão neutros na posição A. Em B, se 1 for atritado com 2, poderá haver a transferência de elétrons do 1 para o 2, né? E aí ficou assim, 1 e 2. Então, havendo a transferência de elétrons do 1 para o 2, eu vou ter, aqui eu tinha, sei lá, 10 elétrons, passei 2 para cá, fiquei com 8 e eu tinha 10, ele tava neutro, né? Então eu tinha 10 prótons, os 10 prótons continuam, então 10 menos 8 eu tenho mais 2, então eu teria lá uma carga positiva aqui. Enquanto isso, aqui ganhou 2 elétrons, então eu tenho mais elétrons do que prótons, portanto eu tenho uma carga negativa aqui. Tá? E no C, se 1, basta um aqui, for atritado com 3, poderá haver a transferência de elétrons de 3 para o 1. E aí nós ficaríamos nessa condição. Né? O 3 ficaria positivado, né? Com excesso não, né? Com a ausência de elétrons, né? Já que eles passaram para o 1 também. O primeiro ficaria com mais elétrons e o segundo também com mais elétrons, tá? Para esse exemplo aqui. Aqui tem um exemplo do atrito do pelo do gato com, acho que uma lã, uma seda, aqui, lã, tá? Pedaço de lã. Então, ao atritar o pelo do gato com um pedaço de lã, a lã tende a ficar positiva e o gato com negativo, excesso de elétrons aqui, tá? Então existe uma tabelazinha que diz que o que está aqui em cima da tabela, ele tende a perder elétrons, ou seja, ficar positivo, e o que está aqui embaixo tende a ganhar elétrons, tá? Então a lã tende a ficar positiva quando atritado com pelo de gato, e ele tende a ficar negativo. Se eu tiver pelo de gato com seda, o pelo de gato fica positivo e a seda fica negativa. Tá? Então, a tabelinha mais ou menos para isso. Ok? Condutores, isolantes e eletrização. Definições que a gente viu alguns exemplos em sala também. Né? Então, condutores são aqueles que facilitam, permitem a passagem de correntes elétricas por si, né, por ele. Isolantes são aqueles que dificultam ou impedem. E o processo de eletrização é quando a gente tem um corpo neutro e ele ganha carga positiva ou negativa depois desse processo, de um dos processos de eletrização. Tá? Basicamente é por aí. Tá? Então, os corpos condutores são aqueles que possuem elétrons livres com facilidade de se deslocar pelo seu interior, permitindo assim a formação de correntes elétricas. Tá? Então, se eu estou mexendo com um condutor, por exemplo, eu posso correr o risco de tomar um choque aí, né? Um material condutor, se eu colocar onde está passando corrente, a corrente vai tender a passar por esse condutor, né? Os fios, materiais metálicos e tal. Né? Entretanto, corpos que não possuem essa propriedade não são bons condutores de eletricidade, são denominados isolantes. Tá? Então, por exemplo, a borracha é um isolante, ele dificulta a passagem das correntes. Tá? E aí, quando a gente fala do processo de eletrização, nós temos os principais, né? Eletrização, nós temos os principais processos. A gente vai ver aqui indução eletrostática, indução por atrito, né? Cadê? Eletrização por contato, né? São as principais formas de eletrização.
Aí. Vamos lá, aqui já foi. Então, indução eletrostática é o nome do processo que permite separar as cargas de um condutor devido à aproximação de um corpo eletrizado. Tá? Tem um exemplo bem interessante por aqui. Então, ó, vamos lá. Cargas induzidas podem se distribuir pelo condutor, tornando-o eletrizado. Ó, indutor é o nome que se dá ao corpo eletrizado que aproximamos do condutor neutro. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é o nosso indutor, que está com uma carga positiva, ou seja, ele já perdeu elétrons aí e ficou positivo. Tá? Estamos colocando ele perto de um corpo neutro, ou seja, que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Isolado aqui da Terra, e depois nós vamos encaixar um sistema de aterramento nele. Tá? Então, se tivermos um condutor com carga induzida e o unirmos convenientemente à Terra por um fio condutor de eletricidade, podemos fazer com que o condutor se eletrize, isto é, fique com maior quantidade de carga de um determinado sinal, observando aí as figuras a seguir. Então aqui ele está explicando o processo. Ó. Mantendo um corpo carregado próximo à superfície do condutor, que está vendo aqui, ó, corpo carregado, né, próximo à superfície do condutor, esse adquire cargas induzidas. Então eu coloquei uma carga positiva, ela tende a atrair a carga negativa aqui, que quer estabilizar essa carga positiva. Em contraponto, a carga positiva vai querer se afastar da carga positiva. Então ela vai lá para o outro lado, né? Pelo exemplo aqui. Ligando a superfície desse condutor à Terra, aqui, nosso fio terra, digamos assim, ocorre um fluxo de elétrons entre a Terra e o corpo, a fim de carregá-lo com a mesma quantidade de carga do indutor. Então esses elétrons chegam aqui para dar uma equilibrada nesse excesso de carga positiva aqui. Tá? Dessa forma, após um instante, a carga total do sistema indutor-corpo será nula. Figura B. Tá? Então, foi isolado lá as cargas positivas daqui com os elétrons daqui e ficou então somente a carga dos elétrons que estavam próximos à superfície. Desfazendo a conexão com a Terra, cortou aqui, ó, e afastando em seguida o indutor, ou seja, afastando o B, as cargas elétricas se distribuem uniformemente pelo condutor, agora eletrizado, que é a figura C. Então, ó, trouxe o indutor fez com que o nosso sistema em equilíbrio aqui ficasse, digamos, dividido, né, os positivos de um lado e negativo do outro. O fio terra vai fazer com que essa parte positiva, os prótons, né, a falta de elétrons, na verdade, aqui seja novamente equilibrado. Né? Então, essa parte toda aqui fica em equilíbrio, ficando em desequilíbrio apenas esses elétrons que estão aqui induzidos pelo nosso indutor. Tá? Então, a partir do momento que eu corto esse fio, que liga aí o corpo à Terra, eu vou ficar com aquele trecho lá que estava equilibrado aterrado, e aí nós temos um excesso de elétrons. Tá? Se eu afasto o meu indutor, eu tenho aí o meu elemento agora eletrizado. Então era neutro aqui e ficou eletrizado pelo processo de indução. Ok? Aqui tem a explicação do funcionamento do eletroscópio, né? Onde se aproxima aí, por exemplo, um bastão eletrizado positivo ou negativo, e aí ele identifica porque existe a abertura aqui das folhas desse eletroscópio. Ou nesse aqui giratório ele começa a girar se esse bastão ou esse elemento aqui estiver eletrizado. Tá? Se ele for neutro, isso aqui não vai acontecer. Ok? E aqui está explicando o funcionamento dele direitinho. Aqui é novamente uma explicação lá do funcionamento do fio terra. Né? Então nós temos tanto para excesso de elétrons como a falta, né? Excesso de elétrons e a falta de elétrons.
o processo lá do aterramento funciona da mesma forma, né? Você liga um fio terra, e aí se ele está positivo, a terra vai gerar os elementos negativos para que haja o balanceamento. Se ele estiver negativo, ele vai absorver esses elétrons para a terra e novamente vai ficar com a superfície neutra. Por isso que é importante que a gente faça o aterramento dos nossos equipamentos, para que a gente não tenha aí fuga de corrente, podendo queimar os equipamentos ou dar choque na gente mesmo, né? A eletrização por contato. Né? Quando um condutor é eletrizado e colocado próximo de um corpo eletricamente neutro, ocorre no corpo a separação das cargas. Aqui ele está, vamos ler aqui que ele está se referenciando a esse desenho. Né? Então, cargas de sinais opostas do indutor acumulam-se na superfície mais próxima dele, figura A. Então, nós temos aqui um corpo eletrizado, né? Está positivo, ou seja, já perdeu elétrons, e um corpo neutro. Pronto, colocamos os dois próximos, figura A. Considerando-se dois corpos idênticos, se ocorrer o contato entre o indutor e o corpo, as cargas fluirão de um para o outro até o momento em que se fará o equilíbrio eletrostático. Tá? Então, essa camada aqui, positiva, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 negativos, eles se equilibraram. Tá? Então, houve aí o equilíbrio eletrostático entre esse trecho. Tá? Então, se ocorrer o contato entre o indutor e o corpo, as cargas fluirão de um para o outro até o momento em que se dará o equilíbrio eletrostático. Isso é, a condição em que o corpo e o indutor ficarão eletrizados com a mesma quantidade de carga. E aí o que acontece? O excesso de carga foi dividido aqui. Né? Então ficou parte num corpo, parte no outro. Tá? A partir desse momento, se for desfeito o contato, o corpo inicialmente neutro, esse aqui, estará eletrizado, né, conforme a figura C aqui. Dizemos nesse caso que houve eletrização por contato. Ok? Então, Q1 é igual a Q, Q2 é igual a zero, porque ele está neutro. Né? Então, quando nós colocamos em contato os dois, nós temos que Q1 mais Q2 vai ser igual a Q. Tá? Ou seja, mesmo que ele fique eletrizado, a soma das cargas aqui vai ser igual à soma inicial, né? A soma dos dois. Então aqui eu tinha uma carga Q, aqui eu tinha zero. Quando eu juntar os dois, vai ficar igual a Q da mesma forma. Em números, imaginando aqui que essa carga aqui fosse 10 e aqui é zero, quando eu juntar os dois vai ficar 5 de um lado e 5 do outro. Tá? Aqui tem o processo de funcionamento do gerador de Van de Graaff. Ok, algumas questões resolvidas para vocês se basearem e as questões propostas para resolver. Ok? E a gente vai discutir essas questões em sala, tá bom? Ok? Pronto. Resumo do capítulo concluído. Peço que comecem a fazer os exercícios. Tá? Copiem no caderno de vocês os exercícios propostos, questões resolvidas, aliás, e depois comece a fazer as questões propostas. Ok? Abraço, tudo de bom.